Sai lá e vai começar agora. Até ele baixar. Cara, a camiseta GG, cadê a minha? E o áudio dele é bom? Tem? Aonde? Quer botar mais de trás pra gente? Aqui quer pegar a tela também. Já vai. Boa tarde, galera. Olha, eu vou desafiar um pouquinho as leis da informática. Eu vou precisar codar, vou precisar de internet, então tenham calma, vocês sabem como essas coisas. E vai ser bem hands-on a bagaça, já estou avisando logo. Eu não vou me prender muito em conceitualizar tudo muito a profundo, porque é bastante coisa para falar. Então qualquer hora, pegue a mão e pergunta. Eu normalmente falo rápido, então se eu estiver falando muito rápido também, pode dar um grito. E é isso, vamos lá. Básico, né? Eu sou de Curitiba, não moro mais aqui, eu moro em Campo Mourão, aqueles prédiozinhos lá no fundo. Isso é uma foto da trilha de bike, que normalmente eu faço quando o pneu não fura. E tem alguns prédios, algum tempo atrás você chegava só tinha um, agora já dá para contar com 13, 14, está crescendo. Esse é o caminho que eu fiz, minha azulzinha. Vim na quarta-feira de carro, só para vocês, em algum ponto por ali próximo de Campo Mourão, da Maringá, que é um pouquinho mais conhecido. Tem uma galera que veio com caravana lá de Maringá, não sei aí, quem veio do DF Paraná. Então aí, o povo. Louco esse povo, né? Hoje eu trabalho Beauty Blue, é uma startup aqui de Curitiba. A gente, entre os produtos, tem o Beauty Date, tem alguns outros produtos também, mas a minha maior parte do tempo é trabalhando nesse produto. E quando eu consigo, eu organizo eventos do Grupo R, que é o grupo de usuários Ruby do Paraná. Anda meio parado, afinal está difícil o tempo. Mas, só jabá, deixa pra lá. O spoiler, eu dei um spoiler antes do slide, ou seja, vai ser bem técnico, bem puxado, mas qualquer coisa, pegou a mão. Primeira coisa que eu vou falar é Docker. Ele, diferente do que muita gente entende, ele é diferente de VM, ele usa container. A grosso modo, container tem menos camada entre a sua aplicação e o sistema operacional, porque a VM ele duplica o sistema operacional e todas as camadas para baixo, então você tem um custo maior de camadas para gerenciar isso. O container roda em cima do LXC do Linux, então ele compartilha bibliotecas do kernel e divide só o environment, enquanto a VM faz tudo de volta, basicamente. O
Com isso você tem uma portabilidade, porque você feito o container que roda na sua máquina, vai ser o mesmo container que vai rodar no Docker que está em produção. Aquela camiseta que tem por aí, na minha máquina funciona, em teoria, não é para existir, mas é em teoria. Na prática, a gente sabe que a teoria não é bem assim. Então, mas essa portabilidade é legal, porque você de fato desenvolve e o ambiente de produção é muito mais próximo. Era o que a gente tentava fazer um pouco Vagrant, coisa e tal, mas aí era Vagrant e tal, daí aqui nesse caso não é. O container do Docker, você tem um repositório público que tem um monte, tem letras, não sei. Ali, por exemplo, tem um repositório que eu fiz para conectar com o Firebird 1.5, que tem diversas características específicas para a conexão dele, 32 bits, precisa de um monte de biblioteca. Um jeito simples foi, empacota isso num container, publica, então quem precisar conectar com o container e acabou. A grosso modo, é simples assim. E como isso é um repositório, tem vários containers lá, de várias linguagens, repositórios oficiais, por exemplo, você vai ver o container oficial do Postgres, do Ruby, do Go, então normalmente as comunidades e as empresas mantêm os repositórios oficiais. Quase tudo que você procurar aí você encontra, quase tudo mesmo. Mas muitas vezes você precisa do seu, porque você tem instruções específicas em cima daquele container. Então um exemplo simples aqui é a DCL que a gente usa para escrever como o container vai rodar, né? A gente tem ali a primeira linha que é baseada numa imagem, então você sempre vai se basear em alguma coisa. No caso desse exemplo, eu me baseei na imagem do Go, na versão 1.7.5 do Go. Então eu parti para rodar minha aplicação em Go saindo dessa imagem. Só que só essa imagem por si só não roda o que eu preciso. Eu preciso de algumas instruções a mais, que é o que eu descrevo no restante. A primeira linha, importei do Go, ou seja, comecei a partir da imagem do Go, copiei a minha aplicação, o meu arquivo da aplicação para dentro do container, dei um CD para o diretório, aí são comandos do Go, ele vai baixar os pacotes e se instalar, e isso aqui vai rodar. Ou seja, isso aqui descreve como a minha aplicação vai rodar, seja na minha máquina local, no meu Docker local ou no Docker em produção. Ó, calma aí. Todo mundo enxergando aí? Nossa, eu não enxergo aqui, né? Pera aí. Vou copiar as bolas, porque são comandos, não é uns comandos pequenos. Aqui. Eu vou rodar um container Docker de modo interativo. O RN é para ele explodir a hora que eu sair, baseado naquela mesma imagem que eu mostrei para vocês, e rodar o comando bash dentro dela. Então, aqui nesse ponto, eu caí dentro da minha imagem, dentro do meu container em Go. Não tem muita coisa dentro dele, agora vai começar a internet. Vou dar um exemplo que eu peguei da própria documentação do Go. Então eu vou instalar um servidor que simplesmente responde Hello World. Vamos ver se a internet ajuda. Acredito, ele vai baixar em algum momento, mas aqui já está baixado. Eu instalei o server naquele comando e também eu rodaria um outro comando para instalar o client. São dois, é um programa em Go, então ele já está desenvolvido e tal. Deixa eu até abrir para vocês darem uma olhada no server.
código em Go, não tem muito segredo, constante, ele dá estrutura, tem um método main que é onde ele entra, ele é o gRPC, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas digamos que a aplicação está pronta, já partiu pela parte de desenvolvimento. Então, o que a gente precisa é rodar. Eu tenho dois comandos que o Go instalou, eu tenho o client e o server, beleza? Vou rodar o server em background, ou seja, está ali rodando. Como a gente está dentro do container, a gente só enxerga o que o container enxerga. O único processo que tem rodando dentro dele é o server que eu rodei e o bash que eu estou conectado. Então, meu container é isolado dentro do sistema. Você protege as coisas isoladamente dentro do container. E vou rodar o client, que ele basicamente foi até o meu servidor e o servidor respondeu o hello world. Como que eu posso saber se eu não estou mentindo para vocês? Estou matando. Matei o servidor. Olha, não está mais rodando. Não está rodando. E rodei o client. Deu exceção para ele não se conectar. Ou seja, essa minha imagem estaria pronta para eu publicar no meu servidor. Mas, continuando, a gente não vai fazer só isso. Isso é um pouquinho do funcionamento do Docker. Alguma dúvida até então? Só recapitulando, a gente descreve como vai rodar a sua aplicação dentro do container, e a aplicação, lógico, tem que estar desenvolvida. Subindo tudo isso, está lá pronto. A tua imagem Docker, container, está pronto para o próximo passo. Aí entra um pouquinho da comunicação, porque se eu tenho, como que o cliente e o serviço, o servidor se comunicam? Normalmente a gente tem alguns padrões, web services usando SOA, WSDL, afins, REST, que está mais em onda. A gente, por uma questão de processos internos e decisões, a gente optou por usar o gRPC. É uma decisão que para a gente se mostrou bastante interessante e eu vou falar um pouquinho mais para vocês entenderem o que é. Basicamente a sigla é Google Remote Protocol, alguma coisa assim. E aqui é o funcionamento dele. Ele tem um server que pode ser em qualquer linguagem, no caso do overview ele está em C++. Você comunica via um request response aos clients. Os clients também em qualquer linguagem, qualquer entre aspas, porque a gente tem algumas linguagens que não funcionam, não estão implementadas ainda. O Delphi é um exemplo disso. Para a gente escrever esse proto request, proto response, como eles funcionam, o que trafega ali dentro, acaba que a gente tem um certo contrato, que é uma DSL, definida pelo protobuffer, que é mais ou menos essa. Então, qual que é a definição? Você basicamente tem um serviço, esse serviço ele responde a alguns métodos, ou ali ele chama de RPC, ou seja, eu tenho meu serviço lá de oi, ele diz say hello, esse say hello recebe um hello request e retorna um hello reply. Se você olhar as definições, o hello request ele tem uma string name, igual a uma posição, não é o valor dela, e o reply ele também, ele dá uma mensagem do tipo string igual a 1. Isso é como o proto funciona, os dados, como você descreve o proto. Para quem é mais, já trabalhou com SOA e tal, lembra, deve sentir meio que um asco quando vê esse tipo de coisa, porque lembra de WSDL, definições de XML gigantes e coisas do gênero. Aqui é um pouquinho mais simples, eu já trabalhei nesse mundo também, sei como que é. Só que isso aqui tem que ter bastante cuidado e a equipe tem que estar bem sintonizada com as boas práticas. Uma vez definida a ordem dos campos, como ele usa uma comunicação, ele não usa os nomes do campo como a gente usa em REST, ele não tem a definição que nem o XML como marcado, ele usa o posicionamento e tudo é binário. Então, aquele posicionamento é importante. Então, se eu tenho string, name e 1, para ele só interessa string e 1. O name não interessa qual é o nome dela, ele vai usar o posicionamento. Mas, para quem está desenvolvendo, você tem o proto, para você é muito mais amigável eu trabalhar referenciando o name, o valor
da coluna do que o índice dela. Então ele trabalha nisso. O único cuidado que a gente normalmente tem que cuidar é não mexer nisso, que é manter uma vez definido, ferrou-se, gera uma versão nova, sei lá, não muda. Porque o REST, apesar de legal, é muito fácil você quebrar um contrato, porque um JSON é um JSON, qualquer um põe lá, tira a coluna, põe outra coluna, renomeia. Esse te dá uma segurança maior com relação a isso, porque você tem um contrato especificando. E esse contrato te dá algumas vantagens, porque baseado no contrato escrito, você gera o código tanto do servidor quanto o código do consumidor. Então, dado o contrato, você não precisa reimplementar tudo aquilo. Às vezes parece soar o que a gente fazia lá, me dá o WSDL para a Eclipse, e o Eclipse jogava aquele monte de código para consumir, mas é um pouquinho melhor porque as coisas são menores. Eu vou mostrar a geração como funciona. Esse aqui não precisa de internet, então é mais tranquilo. Vocês verem a questão do Docker, tipo assim, a gente vai trabalhando no desenvolvimento, a gente vai socando a nossa máquina de coisa, né? Você trabalha no projeto, tem post rodando, aí você precisa do Redis, você põe o Redis rodando, você põe um monte de coisa na tua máquina e às vezes você só quer navegar na internet, a máquina está lenta, daí você vai ver que tem milhões de processos no fundo. Então eu normalmente uso tudo em Docker, na minha máquina tem o cliente do Docker e acabou, o resto é tudo no container. Por isso, a maior parte das coisas eu vou conectar no container para mostrar como funciona. E isso ajuda na questão do desenvolvimento, porque não necessariamente a pessoa precisa saber como as coisas funcionam, ela só precisa rodar um comando. Por exemplo, a gente, com a definição do proto, o pessoal de mobile, por exemplo, eles não precisam saber como funciona tudo, não, eles só precisam do cliente, então eles vão levar um comando. Vou mostrar para vocês. Aquele serviço que eu rodei anteriormente, baseado nesse proto aqui, que é o mesmo do exemplo lá, então vocês vão ver aqui. Aqui ele tem algumas informações a mais, porque como você gera para várias linguagens, algumas linguagens têm suas particularidades, como vocês podem ver, o Java é uma delas, né, que não só algumas, ele tem várias, mas eu defino a versão do meu proto, algumas coisas de Java, o prefixo para os objetos gerados em Objective-C. Package é uma coisa que eu tenho namespace dentro do meu proto, e aqui estão as definições. Agora, se eu precisasse, digamos que eu tenho aquele meu servidor em Go, já está rodando, se eu precisasse fazer ele, se eu precisasse consumir ele em grupo, como que eu geraria um código para isso? O comando em Docker vai crescer um pouquinho. Quebrar ele. Peraí, deixa eu quebrar aqui mais. O que eu fiz ali? Novamente, eu rodei um container Docker, interativo, RM para assumir. Eu montei o volume é o que? Eu quero que o meu diretório corrente, PWD, fique disponível dentro do meu container. Essa é a forma que eu tenho de editar os arquivos que estão dentro da minha máquina, né, no host. Aí eu pus o workdir para ele dar um CD lá dentro, direto de preguiça. E essa imagem que eu estou usando, que é Zenly ProtoC, é um container já pronto que eu peguei na internet e uso ele para base, eu não precisei me preocupar. O protobuffer, ele usa algumas coisas em C, e tem um monte de lib que você tem que instalar, é cheio das frescuras, então, para eu tirar toda essa complexidade, eu já usei um container que funciona e não preciso me preocupar com essa parte, eu só consumo ele. E o meu consumo, eu vou criar um diretório para exportar o arquivo ali,
só para dividir os arquivos. E aqui é uma síntese um pouquinho maior, deixa eu quebrar. O que eu fiz ali? Deu protoC, que é o comando que gera, dizendo que eu quero que a saída seja root para aquele diretório, o gRPC out para aquele diretório, e o plugin indicando qual é o plugin que eu vou usar. No caso, eu usei o debug. E por fim, o arquivo pronto. Isso ele vai gerar o código para mim. Debug. Ele gera, no caso, o serviço, que é para eu expor, caso eu vá fazer o server. É o código gerado, então você não tem muito segredo. E ele também gera o arquivo, que são os objetos que eu posso consumir. A sintaxe dele, não tem muito segredo. O que acontece na prática é você copiar isso para dentro do seu projeto, especificar o endereço e acabou. Tipo, você já está consumindo, você não precisa se preocupar com qualquer tipagem, nada. Tipo, todo o contrato já está especificado. E lógico, como você está usando o protobuffer, o gRPC, ele tem toda a questão da velocidade. Ele usa HTTP2 para melhoria de conexão, ele põe as coisas binárias, então o pacote é menor, a velocidade é menor, tal, ele trabalha com a questão de performance é grande. Esse protocolo do gRPC é o que o Google usa para fazer a comunicação entre os serviços deles. Inclusive o repositório de protos do Google está aberto, você entra lá e vê todos os protos que eles têm, todas as definições de serviço, de, por exemplo, do login, do PubSub, que é a fila deles, tem, cara, Data Store, tem de tudo. Tudo que vocês imaginarem tem as definições de como o contrato é definido. Só vou gerar o Debug também. O Google ele tem um certo preconceito com o Google, então o Debug vocês podem ver que o comando é até mais simples. Né? E aí está um código em Go que você não lê, na verdade você põe no repositório apenas. Mas ele vai ter o formato e os métodos parecidos com o de Ruby. Você vai ter o request, você tem o reply. Cadê o say? Bom, deve ter o say hello em algum lugar. Então, algumas vantagens que eu vejo no gRPC e essa comunicação é o seguinte: como você tem um contrato e é posicional e todos os campos são opcionais, acaba que enquanto eu não mudar um contrato, eu não preciso sair replicando o contrato em todas as aplicações. Digamos que eu defini esse contrato onde só tinha name. E todas as minhas aplicações estão consumindo só o name. A partir do momento que eu ponho um outro atributo, que eu não tenho só name igual, eu tenho, sei lá, idade ou cidade igual a 2, ele não é obrigatório aquela quebra de contrato. Então, quem está consumindo a versão antiga pode continuar consumindo a versão antiga. Ele de fato vai precisar atualizar o código gerado para consumir se ele precisar de algum novo atributo. Então, na prática, se você não quebrar o contrato, de fato, o contrato no sentido assim, a feature continua mesmo, aquele atributo você não é tão importante, você se preocupou com a regra de negócio por trás, fica transparente o incremento do protocolo. Só que aí vem as boas práticas, né? O incremento tem que ser de uma forma que o desenvolvimento do outro lado se preocupe em não quebrar. Porque se aquele outro atributo novo for uma necessidade real, vai quebrar a aplicação que está consumindo, mas isso acontece de qualquer forma. Daí, boas práticas, versão 2 é outro protocolo, é outra, pode manter até a mesma nomenclatura, mas é um outro serviço. Com a parte do gRPC, proto, beleza? É bastante informação, como eu falei. A hora que chegar no Kubernetes é onde eu vou bater mais tempo, vocês vão entender onde as pecinhas se encaixam. Agora vamos para a parte do Kubernetes, porque até então a gente estava, a grosso modo, desenvolvendo, entendendo, sabendo como a comunicação vai funcionar, mas a gente precisa da aplicação no ar para de fato consumir, e ali até então eu só fiz local, né? Tipo, tá na máquina do desenvolvedor. Para embasar um pouco, eu vou explicar como que é a arquitetura do Kubernetes.
A gente tem um cluster, que o cluster, a grosso modo, é uma configuração. Eu tenho um cluster do Capivara, então esse é meu cluster. Esse cluster pode ter N nodes. O nodes aqui nesse caso é uma máquina, pode ser uma VM no DigitalOcean, pode ser uma instância EC2 da Amazon, ou você pode usar algum serviço do Google, por exemplo, que tem lá, ele gerencia o cluster para você, você não precisa gerenciar. Você só diz, eu quero um cluster com 3 nós, ele vai lá e sobe e está funcionando. A Azure também tem, a Amazon. Então, você abstrai o gerenciamento do cluster e você só tem máquinas rodando. Essa parte é legal porque você pode pôr escala nela. Ou seja, se eu tenho um cluster rodando com 3 máquinas, ele pode crescer também o cluster. Então, ele pode crescer tipo 3 máquinas, 4 máquinas, 5 máquinas, ou ele pode duplicar todo o cluster. Isso é uma opção que você pode configurar aí no Google, na Amazon, aí já é o gerenciamento por conta deles. Se é por nossa conta, aí a gente tem que acabar gerenciando. Mas no caso do Google Cloud, você pode gerenciar, você tem um cluster, 2 clusters, 3 clusters, ou você pode ter um cluster com várias máquinas e você só expande os nodes. Então, isso aqui seria mais ou menos a parte física da coisa, né? Aí, a gente entrando para a parte virtual do Kubernetes, uma aplicação minha é um deployment. Então, eu digo, essa configuração aqui é meu deployment, é um template para como a minha configuração, como a minha aplicação vai funcionar. Esses deployments, ele pega a configuração template do deployment e gera uma réplica set. A réplica set é as máquinas rodando. São máquinas não, são máquinas rodando dentro dos nodes. É virtualizado o negócio, é a virtualização da virtualização. E cada uma das máquinas, das réplicas que eu tenho, a gente chama de pod, que é uma unidade pequena, seria o container do Docker. Assim como eu tenho um container rodando na minha máquina, eu teria um container rodando dentro do Kubernetes, esse cara se chama pod. Mas isso é a grosso modo, porque a gente tem várias outras camadas e outras nomenclaturas, você pode fazer divisão por namespace, a galera usa namespace para produção e desenvolvimento, staging, né? Então você tem várias divisões dentro dos pods, você pode ter um pod, pode ter N containers, tem mais coisa, mas na prática, para não ser tão profunda, a arquitetura básica é essa. O que eu vejo de vantagem no Kubernetes? Isso que eu vejo de vantagem. Você tem a liberdade. Porque, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com o Heroku e é uma maravilha, porque você dá um push e a coisa está lá magicamente. Assim. Só que o Heroku, em pouco tempo, ele sai caro e quando você vai sair do Heroku, você vê o quão dependente você é dele. Porque ele te dá um monte de facilidade, ele integra muito bem os serviços, isso é muito fácil, tudo funciona, é um rio de maravilha. Com o Kubernetes, você tem a liberdade. Por quê? Você tem players diferentes para escolher. Eu posso trabalhar com o Google, eu posso trabalhar com a Amazon, eu posso trabalhar com a Azure, eu posso, sei lá, se eu configurar o Kubernetes na DigitalOcean, pode usar, eu posso na Linode, na qualquer lugar, até na CAC, se alguém conseguir. Alguém usa Cloud at Cost, não usem, eles vendem a máquina por $60 uma vez e ela não funciona. Você paga $60 uma vez, é muito mágico. Mas você tem essa liberdade, onde você configurar o cluster Kubernetes vai funcionar, então a aplicação vai funcionar diferente da onde você for, é tranquilo esse upload. Não sei se o Prado está por aí, mas vamos por dentro, agora vai precisar de internet. Um redis apenas demonstrativo, porque, sei lá, a maioria das aplicações você usa redis, podia ser Postgres, podia ser Nginx, podia ser qualquer coisa, mas eu vou mostrar o redis porque é um aplicativo de terceiro que eu não estou mantendo, eu não preciso me preocupar em manter ele, porque a gente tem containers livres, configurados livres, você pode ler como ele funciona, mas eu vou subir só por curiosidade. Então, aqui tem a configuração do deployment do redis. O que ele diz basicamente? Eu digo a versão da API que eu vou usar, o tipo que é deployment,
alguns metadados, aí começa a especificação do meu deploy. Eu vou dizer que a réplicas 1, ou seja, ele vai ter um carinha rodando para o meu Redis, só um void de uma máquina. Eu tenho labels que é para identificação, o name e tal, é identificação, e eu tenho na spec é o containers. Ali o name, Redis é para identificação também, e o image, essa image é o container que eu peguei lá no ruby.docker, é a mesma imagem que está lá, que eu posso rodar local, posso rodar, e ali eu digo qual porta eu vou expor. No caso do Redis, a porta padrão dele é 6379. Esse é o comando que a gente interage com o Kubernetes, com o cluster, e eu vou aplicar o meu arquivo deploy. Internet, vamos internet. Ele criou. Não demora tanto assim, normalmente. Aqui eu vou ver quais deployments eu tenho no ar. Vou lá, então, um get. Ou seja, eu tenho lá um Redis, que foi o que eu fiz o deployment. Ele diz disponível ele tem 1 e a idade dele é 15 segundos, ou seja, faz 15 segundos que eu pus ele no ar. Só que esse cara, assim, o deployment é uma informação de como ele funciona. Ele já criou para mim o replica set e os pods. Então, ali ele tem uma numeração, porque toda vez que eu faço um novo deploy, eu forço um novo deploy, ele gera um novo replica set e vai diminuindo a máquina de um lado e subindo do outro até o cluster ficar estável, mudar a versão. E também ele gerou os pods, que aí no caso é a máquina. Olha, tem uma de um. No caso do Kubernetes, quando você está com... A galera que usa o Docker, o Kubernetes acaba acostumando bastante com os comandos. Então, alguns comandos para você interagir com as máquinas dentro do cluster são bem parecidos com o do Docker. Aqui no caso, eu vou conectar dentro dessa máquina no Redis. Eu vou executar alguma coisa iterativamente dentro dela. Aí eu faço aquele comando gigante que eu não consigo digitar. E o comando que eu quero executar lá dentro. Bash. Docker, nesse caso, ele tem uma sintaxe bem parecida, só que em vez de ctl ali, você vai usar docker exec e iterar no container X. Novamente, a gente vai rodar dentro dele, só tem o bash, tem o Redis escondido lá, mas ele está rodando num outro usuário, né, eu conectei no root. Então você vai ver, a única coisa que está rodando naquela máquina é o Redis. E para eu conectar é o Redis normal. Internet. Aí, todo mundo conhece o Redis aqui? Errei. Acertei. Redis normal, sem muitos segredos. A internet ajudar, os comandos mudarem. Redis. Ou seja, o trabalho que eu tive que configurar o Redis foi simplesmente escrever um arquivo de poucas linhas. E o Redis está rodando para consumir dentro do meu container, do meu cluster de máquinas, onde a aplicação vai rodar, o Redis já estaria disponível para ele. Só que ali eu estou indicando direto o deployment. Você tem que expor isso dentro do seu cluster como um serviço, que é uma outra configuração. Elas não são configurações complicadas. Na verdade, o que você vai fazer é
identificar que a definição, o tipo, é tudo nomenclatura para identificar que tipo de comando você vai executar, mas a especificação diz, eu quero que a porta 6379 bata na porta 6379, que eu expus lá no meu deployment, e o seletor dele é que ele bata na role e diz. Nesse caso, como eu só tenho uma réplica, eu não apliquei nada, mas você poderia ter aplicado o load balancer, por exemplo, e aí ele faria o load balancer para você entre os diversos redis. É que no redis não faz muito sentido, porque se você fizer um load balancer, uma hora você vai bater, tem a chave, na outra não tem. Mas é um exemplo. E para aplicar isso, eu posso aplicar o comando que eu fiz, o arquivo direto que eu fiz, assim, ou eu posso aplicar todos daquele diretório. Se eu quero fazer deploy do redis como um todo, eu mando aplicar do diretório, ele vai aplicar todos os arquivos lá dentro. Vocês podem ver que a resposta que ele me deu é que o deployment ele foi configurado e o serviço foi criado. O Apply, antes a gente não tinha, a gente tinha o create e update, se não me engano. O Apply tem aquele trabalho. Se você não modificou, ele vai manter o mesmo. Se ele já existe, ele dá o update. Se ele não existe, ele cria. E se ele não modificou nada, ele não vai de fato tocar, não vai gerar versão nova, não vai fazer deploy, não vai fazer nada. É bem tranquilo nessa parte. Os services que ele tem exposto, está lá o redis. Para o cluster ele tem esse IP, mas ele já dá toda uma nomenclatura de DNS padrão para dentro do cluster. Então se eu falar redis, que é o name que eu dei para o meu serviço, qualquer máquina dentro, qualquer container dentro do meu cluster vai enxergar esse namespace redis. Esse namespace não, esse DNS redis. Ele já configura isso para você. Então a tua aplicação, a configuração fica mais simples. Se você usar padrões de nomenclatura, você só distribui essa padrão de nomenclatura e vai usando de boa. Mas agora eu vou pegar aquele serviço em Go do Hello World e vou pôr ele dentro do meu cluster. Se vocês olharem aqui, eu estou usando os repositórios do Google para os exemplos. Ele não tinha um Dockerfile lá, eu criei o meu, quer dizer, com aquela aplicação roda deles, do Hello World. É basicamente o exemplo que eu mostrei na hora que estava falando do Docker. Então, from Golang, copia o name para dentro, workdir, get para pegar as dependências, install para instalar a aplicação dentro daquele container, e o app é o que de fato vai fazer a aplicação rodar. Aí vem a marotagem. Todas essas imagens de container que a gente faz, eu tenho que publicar elas em algum lugar. No caso do Redis, eu usei a imagem do Ruby do próprio Docker. Mas a imagem da minha aplicação não existe em lugar nenhum, né? E eu também não vou pôr no Ruby do Docker de maneira pública, porque vou divulgar todo o código-fonte, como a aplicação roda e por aí vai. Não vou. Então o que é o processo? Eu faço o build dessa aplicação e ponho num repositório de imagens privado. O Ruby.Docker tem a opção de você fazer o repositório privado. No caso, como a gente usa o Gcloud aqui, no exemplo, eu vou usar o s.gcr, é o repositório de imagens do Google. Ali a nomenclatura é uma nomenclatura que eu quis dar, o projeto e o serviço. Ele normalmente não roda tão rápido, é porque eu já tinha rodado no meio da internet, mas o que ele faz, basicamente? O Docker, ele executa cada uma das linhas daquele meu comando, daquele meu arquivo Dockerfile, e vai montando o meu container. Só que se você modificar aquele Dockerfile por qualquer motivo, ele vai reexecutar aquele trecho do container, e você vai ter cache para ficar mais rápido. Se a gente rodar as imagens que eu tenho de Docker na minha máquina por essas compilações, cada step daquele ele gera uma mini compilação e reaproveita as compilações entre diferentes imagens. Então, por exemplo, a gente tem N serviços, aí quando eu dou build do serviço de notificação, ele começa a usar um monte de coisa de serviço de pagamento, por exemplo, porque aquele trecho da imagem é parecido. Isso ajuda a economizar espaço no HD, porque ele gera bastante coisa. Só vocês terem uma noção do tanto de imagem que tem no meu, ó, cadê o? Ó, Elasticsearch, Postgres, Redis, Ruby. Por exemplo, o Ruby é uma imagem, o Rails usa parte a partir do Ruby, deu o Rails com alguma imagem que tem tipo Spree, ele parte a partir do Rails para montar o Dockerfile dele, então vão encadeando e reaproveitando as coisas. Aí aqui tem as nossas, aí, ó, tipo, os projetos e tal, e tem as versões, são várias, assim.
Pode também ter que limpar as coisas, porque limpar ou repousar a máquina porque o HD mia. Aquele comando que eu fiz, eu buildei a imagem, então a imagem está pronta, montada. Só que eu tenho que enviar isso para o Google, publicar ao Google. A imagem está aqui. Aqui, novamente, ele vai calcular aqueles hashes, reaproveitando. Você não precisa mandar todos. Se você acaba usando muitas imagens com o mesmo stack, ele acaba reaproveitando e fazendo cache dessas imagens, desses pequenos trechos, né? Cada hash daquele é um step que ele tem que enviar. Aí a internet, né? Minha sorte que eu já tinha mandado. Esses comandos que eu estou executando aqui, não se assustem, acaba que a gente não fica executando isso no dia a dia, você acaba automatizando isso colocando no CI, por exemplo, né? Tipo, você dá um push no GitHub, o que ele faz, ele executa, ó, velho. Você dá o build na minha imagem e dá o push pro Google, pronto, tá lá, automatizou o build. Agora, eu vou ter que configurar isso no meu Kubernetes. Aqui, ó, eu tenho a minha configuração de deployment do meu serviço, que é aquela aplicação em Go. Eu digo ali os nomes, regras e coisas, a imagem, que é aquela imagem que eu acabei de enviar, e exponho o container da porta 50.051. Isso é a configuração do meu deployment no Kubernetes. Aí a gente aplica esse cara. Uma internet ajuda. Ele criou. O deployment que eu tinha rodado lá atrás, a gente tinha um só que era o Redis. Agora, se eu rodar aqui, eu vou ter dois, assim como eu vou ter duas réplica sets, vou ter 2 pods. Mas esse cara, pra gente comunicar ele externamente, falando uma aplicação externa, conectar na minha aplicação, eu preciso expor ela. A maneira que eu falei para vocês de expor é o serviço. Então, eu também vou ter que configurar o serviço. Já está previamente escrito, mas ele é bem parecido com aquele que eu fiz do Redis. A única diferença que ele tem está aqui. Ele tem um load balancer, então se eu tiver uma réplica, ele vai ficar batendo sempre na mesma réplica. Se eu tiver 3 réplicas, ele vai distribuir entre elas. Usando como regra o seletor, ou seja, todos os meus deployments e pods que responderem a isso, vai responder para o load balancer, vai servir para o load balancer. Aí vamos aplicar isso aqui, a configuração. A gente só não vai conseguir consumir agora, nesse momento, porque como eu pus no load balancer, vocês podem ver que ali está pending, o Google está pegando o IP para me dar. Eu ainda não tenho esse IP, demora uns 2 minutos. Enquanto isso, eu vou mostrar algumas outras features que a gente tem dentro do Kubernetes para vocês verem como fica fácil a questão de gerenciar as instâncias. Aqui eu vou usar o comandinho ou seja, eu quero editar o meu deployment. Não é a melhor prática, mas vai que você está no desespero, está engargalado, velho, sobe e vai. Aqui eu estou dizendo que eu tenho uma réplica só daquele meu serviço. Eu vou subir um pouquinho. Vamos na internet, por favor. A gente vai ver o deployment. Opa. Vocês podem ver que agora eu tenho 10 máquinas, ele já subiu. Como a aplicação é pequena e rápida, ele vai subir muito rápido essas imagens. Quando a aplicação é maior, ele pode demorar um pouquinho de tempo, daí você consegue ver ele escalando as imagens aos poucos. Assim.
se a gente ver réplica sets, a gente continua tendo uma, só que agora os pods a gente tem 10, ou seja, eu tenho 10 instâncias da minha aplicação rodando. Aquele load balancer vai fazer o quê? Ele vai bater em cada uma delas, pelo algoritmo dele lá, mas ele vai bater aleatoriamente nelas. Caso o meu fluxo diminuiu, se foi um desespero que deu lá, sei lá, fizeram um marketing, fez uma campanha e encheu o teu site. Aí você tem a opção de digitar novamente. Internet. Então, as 3 mapas. Vocês, essa sensação que sobe rápido, sobe e desce muito rápido as máquinas, funciona muito bem assim, se for em instâncias pequenas, se a aplicação for pequena. Como a gente está trabalhando numa aplicação em Go, pequenininha e tal, o Google consegue instanciar e subir a máquina bem rápido. Se tiver uma aplicação grande, isso não vai ser tão rápido, essa marotagem, né? Deixa eu ver se o serviço subiu lá o IP. Ele me deu IP. Esse IP é válido mesmo na internet. Agora eu vou consumir o meu cara de internet. Eu tenho um monte de comando Docker maroto para rodar aqui, mas como eu vou usar Ruby, não sei quantas pessoas programam em Ruby, eu vou usar do bundle. Aí o bundle vai baixar meia internet e aí a gente vai demorar muito. Então eu vou usar um container que eu já tinha instanciado aqui. Se eu achar ele. Aqui ele tem a versão server em Ruby e a versão client. Essa versão aqui é aquela que ela consome aqueles arquivos gerados. Então, todo aquele código que ele gerou, eu põe numa pasta lib, e o que eu consumo é isso aqui. Então, ele gera um stub para mim e eu consumo esse stub. Esse stub vai me dar os métodos, tudo isso levando em consideração o que está escrito no meu proto lá atrás. Ele vai me dar eu tenho que mandar um request para ele passando o parâmetro user, que aqui no caso é um argumento ou word, e ele vai pegar a mensagem que é o retorno que o cara deu, ponto .message, que está lá, ponto .message, que ali não aparece, mas esse ponto .message é a minha definição do proto. Então, se eu rodar isso aqui, vocês vão ver que ele vai dar erro de conexão, ele está tentando localhost. Aí eu vou editar esse cara. Essa é a minha cola. O localhost aqui foi ter o serviço me deu no Google. Aí vai ser mais fácil achar lá de lá. E eu não publiquei na porta 50.051, publiquei na porta 80, então tem que trocar aqui também. Vamos rodar. Ele foi lá no Google, na minha aplicação, bateu e me deu o Hello World. É o comportamento da aplicação. Ou seja, tipo assim, ele foi lá no Google, eu não precisei especificar um monte de código, nem entender como a conexão funciona e nada. Eu simplesmente usei o código gerado e instanciei a classe do stub. Para consumir o meu serviço passando o endereço dele, basicamente. Para
como eu falei, a gente pode usar o client, o server em várias linguagens e fazer a mesma coisa com o Python. Isso é uma beleza. Vocês podem ver que muda um pouco a síntese e tal, mas a ideia é o mesmo. Você faz um stub, tem o teu serviço, consome o método, ele leva em consideração o código gerado, lógico, leva em consideração as características da linguagem, se ele usa camel case, snake case, Pascal case e por aí vai. Vou trocar o IP. Que bom. Para consumir em Python. Opa. Você vai olhando para lá e para cá, dá uma mão na cabeça. Aí. Aqui, por exemplo, em Python, novamente eu já baixei os que precisavam instalar as dependências e gerenciamento de pacote. Internet. Foi lá. O Python, não sei por que diabos, os caras não aceitam argumento, vou editar aqui só para vocês verem como. Beleza? E para ver, novamente, não estou mentindo. Então, não. A internet falhando. Bom, a internet falhou para nós agora. Então, se a internet não funciona, deve dar um pau no vídeo. Ela demora. Deixa eu ver. Isso é como, publicando, lógico, você tem vários detalhezinhos no meio do processo todo, como autenticação, segurança, namespace, blá 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 blá, tem muita documentação em todas as partes, mas isso é uma das vertentes. Tudo isso que eu mostrei para vocês cai nos microserviços. Por que isso? A gente precisava de um jeito fácil de publicar isso e fazer coisas pequenas, e essas coisas pequenas fossem fáceis da manutenção, trocar ou mexer e por aí vai. A imagem mais clássica, acho que a galera fala muito no microserviço, cai nisso, né? Que você tem um monolito gigante e troca por pequenos monolitinhos que vira tudo a mesma coisa. Mas pode ser que aconteça isso, assim como você pode fazer monolitos bem feitos. Não necessariamente é uma regra. A maioria das vezes sim, mas não é a regra. Como eu falei, eu tenho algum background de SOA, eu vejo que microserviço tem muito de SOA. A galera não gosta de SOA por causa que vira aquele jargão enterprise com WSDL, contratos gigantes, XML e afins. Então a galera ele tem um pouco de preconceito, mas para mim é uma coisa bem próxima, com uma roupagem nova. Não é ruim nem pior um ou outro. Para contextualizar um pouco do microserviço, que é a parte difícil, um exemplo muito claro do que é um microserviço, para mim, a sua raiz são os comandos Unix, porque cada comando Unix é feito para fazer uma tarefa e muito bem feita. Aqui estão alguns exemplos, por exemplo, você tem o cat, cut, então cada comando faz uma pequena porção e muito bem feito, e você consegue juntos usar aqueles vários comandos, aqueles vários serviços, fazer um todo. A ideia que eu tenho para microserviço é essa, aí trazer para a realidade de cada empresa é difícil, que vem o grande problema, que é como dividir os seus microserviços, até que ponto eu vou dividir a minha aplicação para saber se é microserviço ou não. Nesse caso você pode perguntar para o Elber, não sei se ele está por aí, cadê o Elber? Ergue a mão. Ó, pode perguntar para aquele cara ali, a palestra, muita dessa palestra foi graças a ele, porque o ano passado ele deu uma palestra para a gente, e a gente viu que, beleza, é legal, aí a gente implementou diferente do approach deles,
mas serviu muito de inspiração. Eu vou dizer para vocês que a resposta para essa pergunta para mim é muito complicada, porque eu diria que depende muito mais da realidade da sua empresa. A gente tem discussões homéricas sobre até onde dividir, onde parar, onde não dividir, o quão técnico é a divisão, o quão próximo do negócio é a divisão. Para a gente, isso é uma experiência para nós, se mostrou que quanto mais próximo da tua regra de negócio, menos trampo você vai ter. Vai ser mais fácil você entender a divisão, mas como eu disse, é uma realidade para nós, funcionou para a gente. Então, fica a dica. Eu achei mais fácil entender, ser próximo da regra de negócio do que você pensar tecnicamente, porque se você estiver alinhado com as regras de negócio da empresa, vai ser muito mais fácil você saber o que serve ou não serve. Por trás você pode ter uma divisão maior ainda e pôr outros microserviços mais do lado técnico, mais a camada mais para frente dos microserviços, a primeira, a que dá a cara a tapa mesmo, a realidade tem que se mostrar que é muito mais fácil ela ser próxima da regra de negócio. Para vocês terem ideia como a gente aplica isso no dia a dia, é bem rápido, como que funciona o nosso fluxo de desenvolvimento com tudo isso que eu mostrei. A gente recebe a demanda de alguém, surge a demanda, cai no colo, resolve esse problema. A gente normalmente elege alguém que vai fazer a proposta e definir quais são os brotos, ou seja, ele vai propor qual é a solução que vem e vai, de que maneira vem e vai, quem vem e vai, se é alguma coisa que já existe, porque a gente tem um repositório com todos eles, ou se é alguma coisa nova. Passa aí definido, passou por review, todo mundo aprovou, cai no desenvolvimento do servidor. Em paralelo, no desenvolvimento do consumidor, se já for um caso correndo, ou seja, como a gente já tem a definição do protocolo e ambos já conseguem gerar o consumidor e o servidor, já rola em paralelo o desenvolvimento. Aí cai, depois desenvolvido, Docker configuradinho, né? Tipo, a aplicação está rodando em local. Parte a configuração do Kubernetes, quer dizer, qualquer imagem, qualquer tanto de réplica, e aí um estudo mais de infra. Não, mas não foge de escrever aqueles YAML que eu mostrei para vocês. Eles configurados, feitos, a gente publica no Kubernetes. A partir disso, a publicação é do consumidor, a aplicação que vai consumir, e o processo fechou. A parte de configuração do Kubernetes e a publicação, a gente automatiza no CI, então, tipo, eu dou um push e já gera outra versão, não precisa se preocupar com isso. Eu sei que eu vendi um monte de coisa, é bonitinho e tal, vocês viram funcionando mais ou menos quando a internet deixou, mas como que a gente está hoje? Isso aqui é um screenshot de ontem de tarde. A gente tem 18 serviços, ali onde vocês veem o 1 e o 2 ali são os pods que rodam atendendo cada um dos serviços. A gente está em 18 microserviços, alguns externos poucos, mas internos vários. A gente faz switch de serviços por trás. Por exemplo, a gente tem muito problema com SMS, a gente dá switch de usa esse ou usa aquele. Uma vantagem muito grande para a gente foi um caso que a gente fez um teste com o Go. A gente tinha um serviço que estava em Ruby e tinha um consumo alto de memória e uma certa lentidão. A gente trocou em Go para Go. Foi 2 dias de desenvolvimento e estudo, ou seja, 2 dias onde o cara do zero saiu do zero do Go até desenvolver o serviço. Publicamos, encontramos alguns bugs no meio do caminho, no 3º dia estabilizou. Mas em 3 dias a gente reescreveu o serviço do zero. É pequeno, o esforço valeu a pena, talvez a gente dá manutenção naquele código no Ruby para deixar ele tão performático seria pior. Para vocês terem uma ideia, eu esqueci de tirar o screenshot, mas a gente está gastando 170 MB por pod de memória com Ruby, com Go está em 16? 15 já. 15, 16, então tipo, cara, 10% de consumo para fazer a mesma coisa. Mas não são só maravilhas. Como dividir? Então, sei lá, aí é um problema que vai ter que discutir dentro da empresa, entender a realidade. A gente precisa entender um pouco melhor a performance e o consumo entre outros serviços, porque eu vou pingando, aí tem o custo da rede por tudo isso, apesar do gRPC ajudar bastante. A gente precisa internamente aperfeiçoar alguma coisa entre o síncrono e assíncrono, entender melhor quando usar um modo ou outro. Muita coisa a gente empurra para fila, outras a gente faz sincronamente, mas isso é questão de melhorar. Aqui cai, quem assistiu a palestra do Danilo, cai na mudança de paradigma, que a gente está acostumado a pensar de um jeito. A palestra dele falando de programação funcional cai muito disso, você muda o jeito de pensar.
E aqui também você vai ter que mudar. E a gente teve um problema de usar tecnologia. O School, por exemplo, a gente usa Delphi lá, e o Delphi não consegue consumir o gRPC. Não funciona. Aí o Google tem uma ferramenta que você diz, eu quero esse proto e exponha para mim em hash. Ele faz tudo para você em hash e solve. Sem você precisar escrever um serviço apenas em hash. Eu só exponho ele, funciona mais ou menos como uma bus do Solar. E eu sei que foi corrido no final, mas perguntas? O Bruno está dizendo que não. Qualquer coisa eu estou aí fora, só cutucar. Aqui estão as referências. Esses comandos é um guiche onde tem todos os comandos que eu rodei. Qualquer pessoa que tiver Docker consegue rodar e um cluster configurado, mas aí é só entrar no Google. O Bruno dá uns códigos de... é $300, não é? É $300, né? Para usar no G-Cloud. Ali as documentações. É isso. Pessoal, vocês podem sair que está servindo coffee, a galera já está comendo, tá? Desculpa aí.